Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo MCRE11, o Fundo Estratégia da Mauá. Vamos ver aqui a sua cotação. Hoje se encontra em R$ 8,58, um dividend yield de 14,80%, muito bom, né? Por ser um multi-estratégia, né? E vamos ver como é que tá e tal, atualizações aí do fundo, né? 82 mil cotistas, um patrimônio líquido de 1,1 bilhões de reais, muito grande, né? Um valor patrimonial por cota de R$ 10,09 e um valor da cota mercado no fechamento aqui de R$ 8,55. Porém, a gente já sabe que ele está R$ 8,58, né? Um PVP em 0,84, liquidez diária mais de 3 milhões, né? Total no mês aí mais de 74 milhões negociados. E o último dividendo foi de 11 centavos por cota. Esse fundo tem taxa de gestão 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, 0,20% de taxa de administração e 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6% ao ano. Então a gente vê aqui no comentário do gestor, ele fala que a distribuição referente a julho de 2025, paga em agosto, foi de 11 centavos por cota, equivalente a um dividend yield de 16,6% ao ano, isso se a gente considera o preço de fechamento de R$ 8,55. Ao longo do mês, eles realizaram a integralização adicional de aproximadamente 8,5 milhões no CRI MSB Axis, a uma taxa de IPCA mais 11, muito boa taxa, e realizaram um novo reinvestimento, perfazendo um total de 31,3 milhões. Aí eles falam aqui que eles investiram no CRI Pulverizados 2, a uma taxa de IPCA mais 11, 31,3 milhões. Né? O MCRE segue alocado de maneira diversificada em ativos resilientes e 100% dos CRIs da carteira permanecem adimplentes, ou seja, não tem nenhuma inadimplência aí, ninguém devendo esse fundo imobiliário, né? Composição de resultado, ele fala para a gente aqui, seguindo a estratégia de estabilização do patamar de distribuição de dividendos, ele conseguiu aí gerar 13 centavos por cota e reteve 2 centavos por cota, por isso ele pagou 11 centavos, né? Mas se ele quisesse ali pagar 12 centavos, até os próprios 13 centavos, ele pagaria, porém ele optou aí por aumentar a reserva acumulada, né? Que hoje se encontra em 4 centavos por cota. Aqui a gente vê a composição do resultado, né? Guidance de distribuição entre 10 e 11 centavos, então ele se manteve ali no guidance. Portfólio e taxa média de carrego, a gente vê aqui o tipo de ativo, por exemplo, CRI, imóvel mais estruturados, cotas de fundos imobiliários e caixa, né? E patamar de inflação e rendimentos, a gente vê aqui, caso o IPCA seja mais 8, mais 5 e tal, essa cotação vai caindo conforme o IPCA vai vendo mais fraco, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque esse fundo ele é indexado ao IPCA, né? Salvo engano, eu vou ver a porcentagem. Salvo engano, é 100% indexado ao IPCA. Aqui ele fala um ganho de capital projetado, horizonte de 5 anos, ativos estruturados, mais o imóvel CD Santa Cruz, né? Equivalente aí a R$ 2,47 por cota, ou média de 4 centavos ao longo de 60 meses, né? 5 anos. Então, muito boa essa venda aí, né? Vai encher o caixa do fundo. Distribuição de rendimentos, a gente vê aqui, pagando 11 centavos a esse preço, um yield de 16,6%. Demonstrativo de resultado, a gente vê aqui em questão da rentabilidade do fundo, né? A gente vê patrimonial do MCRE11 acima do CDI e do IFIX, né? E até o mercado mesmo, a cota mercado, acima do IFIX e do CDI. Né? Falando de liquidez, muito boa, não tem nem o que falar. Acima de 2 milhões ali, acima de 1 milhão, na verdade, já é muito boa, já é sem preocupação. Né? Resultados do mês, a gente vê aqui, mês de julho. Nossa, deixa eu fechar essa janela aqui. Barulho de moto. Então, resultado de mês julho, né? A gente vê aqui um total de 13 centavos, um rendimento final de 14,1 milhões, né? Aí girou aqui 11 centavos, uma rentabilidade por cota de 1,08%, anualizado dá 13,7%. A gente vê aqui a alocação majoritária em segmentos resilientes, é isso que eu queria mostrar para vocês.
ele tem 78% ali em IPCA, né? Então, bastante coisa em IPCA, né? Indexador misto, 20% CDI e apenas 2% IGPM. Distribuição por classe de ativos, ele tem crédito 52%, imóveis 16%, estruturados 13%, crédito estruturado 9%, FIIs 8% e Caixa 2%. Muito boa essa diversificação, né? Tem imóveis estruturados, créditos estruturados, é bem diversificado esse multi-estratégia da Mauá, né? Eu gosto bastante dele. Distribuição por indexador, já falei, distribuição por segmento, a gente vê aqui dos mais variáveis e diversificados, porém, uma atenção ali especial em residencial, né? 32%, distribuição por região, a gente vê que São Paulo segue aí com 56%, né, dos seus devedores. Tabela consolidada, falando em devedores, a gente vê aqui, né, todos os seus ativos e tal, as garantias, as taxas. Detalhamento dos estruturados, a gente vê aqui logística, residencial, renda urbana, mais residencial e outro logístico, né? Ativos líquidos, ou seja, os fundos imobiliários que esse fundo ele investe, ele ser um multi-estratégia, ele vai investir ali também em ativos também da bolsa. Né? A gente vê aqui Vigri, Orce 11, LZS e entre outros, né? Investe também aqui no MCCI, né? A gente vê aqui. Mas, Felipe, ele investe no MCCI, é conflito de interesse? Galera, a gente tem que entender o seguinte, né, sobre conflito de interesse. Vamos bater um papo agora. O que acontece com conflito de interesse? Quando você ancora ali, quando você ajuda, quando você investe no IPO de um fundo imobiliário, você nem sabe se vai dar certo, ou quais os ativos esse fundo vai comprar. Por ser um fundo novo, é um mistério, né? E todo mundo sabe que quando tem um IPO, esse fundo, independente do fundo, se é papel, se é tijolo, independente, ele acaba caindo, né, o valor da sua cotação. Então, ancorar fundo no IPO ali, eu não acho legal. Tá? Não foi o caso do MCRE11 com o MCCI. Mesmo assim, a gente vê que é só 0,2%. Né? Então, é bem pouquinho. É diferente, por exemplo, do VGHF11, que ele já ancora bastante ali nos fundos da Valora. Né? Bruno Vedri agora tem uma nova ancoragem. Se você tem o VGHF11 e está curioso para saber sobre essas ancoragens, eu explico tudo aqui no meu canal. Tá? Dá uma procurada, escrever de VGHF11 que vocês vão achar, e aí eu explico tudo e já aproveito e leio o relatório do mês. Aqui o CD Santa Cruz, né? Tomara que eles consigam vender esse CD, um galpão raio 60 quilômetros aí do centro do Rio de Janeiro, né? Os ativos aqui e tal. E basicamente é isso, galera. O fundo roda bem direitinho, roda bem tranquilo, né? Com base 10 aí. É, vai fazer um ganho de capital excelente de R$ 2,40 por cota, né? Caso ele consiga vender esse galpão logístico, né? 248 milhões, salvo engano. Tudo roda direitinho, 100% adimplente a carteira de crédito, vem aí aumentando a exposição na taxa, né? Aumentando essa taxa aí para ter um retorno maior para o cotista. Então, não tem muito o que falar desse fundo, não. Tá? Qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou o Felipe Invest e